IPB. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus sobre todos vós. Nós queremos, neste dia de domingo, quando as atividades da igreja foram suspensas, nós queremos compartilhar da palavra do Senhor com a igreja. E dia de domingo é um dia muito especial, porque nós celebramos o amor do Senhor, a sua graça, a sua salvação, a sua providência em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Por isso, eu gostaria de compartilhar um texto muito precioso que está na palavra do Senhor em Gênesis capítulo 50, versículos do 19 ao 21. Nos diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Queridos irmãos, após cumprir o ritual funerário de seu amado pai, Israel, Jacó, José foi abordado por seus irmãos. Seus irmãos que estavam com temor. Temor de vingança, temor que José tivesse ódio guardado no coração, temor que uma oportunidade de revidar agora estivesse no coração de José, ou nunca tivesse saído. José então acalma o coração dos irmãos que lançaram ele na cova. Ele acalma o coração dos irmãos que afastaram ele de seu pai durante anos e anos e fizeram ele, José, de prisioneiro. José traz consolo e lembra aos seus irmãos que Deus estava no controle de cada situação que aconteceu com a história da vida dele e com a história da família dele. Ou seja, em outras palavras, José está dizendo aos irmãos: Deus reina, Deus governa. Porém, José diz, mostrando aos irmãos dele que o mal que ele experimentou, o mal que aqueles irmãos dele trouxeram para ele, Deus tornou em bem. Deus tinha um propósito maior diante do que aconteceu, que era a preservação da vida de muitos. Queridos irmãos, José já tinha dito isso. E parece que os irmãos de José não tinham entendido. Lá em Gênesis capítulo 45,
versículo número 7, diz assim: Deus me enviou adiante de vós. Isto José dizendo. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Quando José disse esta palavra, foi num momento de grande comoção, emoção, quando ele se revelou aos seus irmãos que ele era aquele que tinha sido enviado lá atrás, através de um empurrão para a cova. Sim, José se revela aos seus irmãos e há uma comoção, há um choro, mas a mente de José e o coração de José tinham compreendido, queridos irmãos, que a história da vida de José não era escrita pela maldade dos seus irmãos, que eram responsáveis, claro, pelos seus pecados que cometeram contra ele. A história da vida de José não era escrita pela prisão que ele desfrutou ou pelo esquecimento. Estão lembrados da história? O esquecimento daquele responsável lá na prisão a respeito de José. A história de José tinha sofrimento, mas a história de José tinha provisão. Deus honrando, Deus abençoando a vida de José, fiel ao Senhor em tudo. Mas a percepção que José tem é que, diante de tudo que acontecia na vida dele, Deus estava no controle. Deus estava tomando conta em todas as situações da sua vida. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos, para essa palavra aí no capítulo 49 da nossa mensagem, no versículo 20 e 21, para uma expressão que José usa, capítulo 50, perdão, no versículos 20 e 21. Quando José disse que era para que se conserve muita gente com vida. José disse 2 vezes: não temais, não temais. O propósito de Deus era mais do que José ser colocado como governador de todo o Egito. O propósito era mais do que trazer a família para o Egito, preservando a família. O propósito era mais para a frente. Era a preservação de uma geração, de todo o povo do Senhor. A visão de José era: Deus o abençoou, cuidou da sua vida em todos os momentos. Deus abençoou não somente ele individualmente e cuidou, mas da sua família. Mas Deus tinha um plano macro, maior, mais amplo, que incluía outras gerações. E nesse momento da mensagem, eu gostaria de que você pensasse nessa perspectiva que estamos a colocar agora. A preservação de uma sucessão que tinha propósito de Deus. E sabe quem anunciou profeticamente para o futuro o propósito
de toda a história da vida de José e de toda a história da família de Jacó, o próprio Jacó, Israel. Ele começou a abençoar os seus filhos e ele profetizou sobre uma geração, a preservação para o futuro. Veja no capítulo 49, versículo número 10, falando de Judá. Ele diz assim, depois de falar de Simeão e Levi, depois de falar de Rúben, ele fala de Judá. No versículo número 10, ele diz assim: Judá, o cetro, não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Quando Jacó pronunciou de que o cetro não se arredará de Judá, e mais na frente, no versículo número 10, diz, e a ele se congregarão os povos, Jacó estava dizendo, da linhagem de Judá vai vir a um rei, virá um rei. Cetro representa aqui um objeto que um rei utilizava. Nesse caso, Jacó está dizendo, vai vir um rei de Judá. E a ele se congregarão os povos. Lá em Gênesis, se a gente voltar 2 páginas, no capítulo 46, no capítulo 46, no versículo número 12, diz assim, 46, 12. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém morreram na terra de Canaã. Pérez faz parte da geração de Judá. E Pérez, nós vamos confirmar agora, ele faz parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Em Ruth, no capítulo número 4, versículo 17, diz assim. Ruth, capítulo número 4, a partir do versículo 17, diz assim. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Esse Pérez é o Pérez que está na genealogia do Senhor Jesus Cristo, que foi preservado a genealogia de Judá, pai de Pérez, para a preservação da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Quando Jacó disse, o cetro não se arredará de Judá, é porque de Judá iria sair o rei que iria governar todos os povos, o Senhor Jesus Cristo. Para confirmar o propósito de Deus em preservar a Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, a sua genealogia, melhor colocando, nós vamos abrir em Lucas capítulo 3, versículo 33, que diz assim, Lucas 3:33. Naasson gerou filho de Aminadab, Aminadab filho de Admin, Admin filho de Arni,
Arni, filho de Hezron, este filho de Pérez, filho de Judá. Judá, filho de Jacó. Jacó, filho de Isaac. Deus, o nosso Pai, tinha um propósito em cada momento do seu agir dele na vida de José. Sustentar sua família, alimentar a sua vida, os seus, mas ele tinha um propósito amplo e macro, a preservação da genealogia do Senhor. Existem lições importantes na história de José. A fidelidade dele. Existem histórias importantes, como o Senhor abençoando a vida dele lá na prisão, trazendo ele da prisão para ser governador. São aplicações e implicações que são verdadeiras, factíveis, que alegram o nosso coração e nos edificam. Mas também existe na preservação da vida de José e da sua família a verdade de que o Senhor tinha um propósito além da vida de José. Era a preservação da genealogia de Judá. Que implicações e aplicações tem isso para a nossa vida? Tem muitas. Assim como a família de José, a nossa família também passa por momentos difíceis, momentos desafiadores, onde ficamos sem entender, algumas vezes, o agir do Senhor. Mas ao olharmos atentamente para a palavra de José, a percepção que ele tinha de Deus cuidando de cada momento do sofrimento, das suas lutas, nós também podemos descansar na providência e nos propósitos de Deus na nossa caminhada. Estamos num tempo, atualmente, onde homens têm sido levantados como esperança. Daqui a pouco, nós teremos alguns se alegrando ou ficando tristes, porque um candidato ou outro irá nos governar, seja o país ou o nosso estado, ou nos representar em Brasília. Mas nós devemos colocar a nossa esperança e confiança não nestes que serão eleitos, mas na verdade de que Deus é aquele que está acima dos governadores, acima das autoridades. A nossa esperança, a nossa confiança é o Senhor. Quando eu falo esta verdade, é para que nós, a partir do texto que foi anunciado, nós possamos descansar no Deus que está no controle. Que Ele seja a minha, a sua e sempre a esperança da igreja. Estão esperando dias melhores, estão esperando tempos de paz por causa de homens, estão na expectativa de dias ruins por causa de homens. Só que nós que cremos devemos descansar num Deus que cuida de nós
todos os momentos da nossa vida. Quando passamos por momentos bons, reconhecemos que é Ele. Quando estamos em momentos difíceis, descansamos na providência dEle. Nossa esperança, repito, é o nosso Deus em Cristo Jesus. Jesus, Ele é o centro das Escrituras. Jesus, Ele é o centro da vida do seu povo. A história mostra isso. As Escrituras mostram isso. E que na nossa vida, Jesus seja o centro de tal forma que Ele seja a nossa única e verdadeira fonte de esperança e de consolo. Continuem firme no Senhor. Leiam a história da vida de vocês e descansem na perspectiva de que Deus está guiando, apesar dos tempos difíceis e também nos dias bons. Os males acontecem, mas Deus transforma em bem, como foi na família de José, como foi com o seu povo. Assim está sendo, será e foi com o povo do Senhor. Que juntos possamos adorar ao Senhor, descansar nele e continuar crendo que nós temos muitas razões para não temer, porque Deus está conosco. Deus abençoe, continue firme e na próxima semana, com a graça do Senhor, estaremos celebrando a ceia no domingo pela manhã. Fiquem na paz, em nome de Jesus Cristo. E durante a semana estaremos nas atividades normais da igreja. Amém. Que Deus os abençoe. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz, dita que satisfaz, sorte feliz. Confiamos só em Ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o Teu mandar, por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o Teu temor, que possa bem cumprir o seu mandato e ouvir, e todo o povo aqui leal louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de Ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz ver, como convém viver em mútuo amor. Do crime e rebelião concede a proteção que é divinal. Guardar-nos vem
Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens, depara os altos bens da salvação. Brilha benigna luz que o teu favor produz. Reine o Senhor Jesus.